Alô? Boa tarde. Novamente, obrigado aí pela oportunidade na Abranet. Eu vou falar um pouquinho do programa que a gente tem em parceria com a Abranet, já rodando aí há 5 anos. Basicamente um programa que é feito de bastante sucesso, um programa que tem o intuito de levar produtos de alta tecnologia da Juniper para o provedor que está lá no interior, o provedor que está crescendo, o provedor que já tem o seu próprio data center. E a gente teve essa ideia há um tempo atrás, a Abranet nos apoiou e o programa hoje é um grande sucesso. A gente já atingiu aí o Brasil todo. Mais de 100 provedores estão usando a nossa tecnologia e a gente já ajudou e já foi ajudado por todos eles, né? Em resumo, a gente tem uma linha de produtos que a gente trabalhou fortemente com o fabricante americano para gerar uma redução significativa de custos e para que os provedores pudessem ter acesso comercial aos produtos. A condição única para se comprar os produtos nos preços que a gente oferta aqui é que o provedor ou o data center, ou ambos, seja associado à Abranet. Não há exceções. Tá? O projeto é baseado em produtos, não é só uma entrega de produto, é produto com treinamento técnico, obviamente treinamento que a gente customiza, né, para atender as necessidades do provedor de internet, obviamente garantir suporte dos produtos. E uma coisa que me chamou atenção e eu gostaria de destacar é a questão de base de conhecimento. Porque ao longo desses 5 anos a gente gerou uma base de conhecimentos enorme para resolver vários tipos de problemas de provedores que vão de norte a sul do país. E hoje, o suporte nível 1, quando surgem dúvidas básicas, como por exemplo, como ligar um cache num roteador Juniper, isso a gente consegue resolver muito rápido, porque muita gente já fez isso. Isso é um problema já conhecido. Então, e agora, a gente, em parceria novamente com a Abranet, a gente vai gerar uma lista de discussão técnica, e onde aqueles que tiverem interesse, obviamente, em participar da lista, a lista vai ser moderada, obviamente, né? Mas vai ser uma lista de discussão onde a gente vai poder estar ajudando de forma bastante colaborativa nas questões, no caso da WZTEC, nas questões que se referem a Juniper. E a gente tem um apoio muito grande do fabricante também com a gente. Então a gente tenta levar sempre o melhor produto e a resolução mais rápida possível de qualquer problema que venha a surgir. O programa é muito simples. Existe um acordo entre a Abranet e o fabricante Juniper, um desconto que só é dado para a Abranet nos níveis que a gente já conseguiu chegar. Esse desconto é dado para um distribuidor no Brasil. O distribuidor fatura a caixa para o cliente final, que é o provedor ou data center associado. Tá? A WZTEC, nesse caso, ela entra com um treinamento técnico e o suporte para o cliente. Não tem sentido a gente ter intermediários na venda do produto, né? Basicamente, o distribuidor é quem faz todo o processo de importação dos produtos, ele vende direto. A ideia é que a gente tenha o menor custo possível. Tá? Alguns provedores que já compraram a solução, na realidade a gente tem muito mais do que isso, mas eu não consigo condensar tudo isso num slide. E são assim provedores regionais importantes que acabam
levando a tecnologia para outros provedores menores e isso vira um processo em escala. Essa é a foto, a imagem da caixa principal que a gente tem no projeto hoje. É um roteador de borda de uma família chamada família MX. M de multisserviço, X de 10 em romano, multisserviço em 10 gigabit. Hoje, para quem quiser adquirir a caixa, o preço está aí. Ela custa $16 mil e esse valor pode ser dividido em até 4 vezes sem juros. Entrada, 30, 60 e 90. Nessa caixa, o que está incluso? Uma capacidade de 20 gigabits por segundo e 55 milhões de pacotes por segundo. E toda e qualquer licença necessária para rodar roteamento IPv4 e V6 e MPLS. Você não precisa comprar absolutamente nada para fazer isso, além de fazer flow em hardware. Tá? As únicas coisas que são licenciadas para quem precisar é se você quiser usar essa caixa como um concentrador BRAS para fazer autenticação PPPoE. Tá? E aí a gente já tem, pela base de conhecimento, a gente já tem provedor autenticando PPPoE em pilha dupla. A gente já tem provedor que concentra toda a autenticação PPPoE nessas caixas e fornece V4 e V6 em pilha dupla. Bastante interessante. Tá? E esse mesmo provedor nos trouxe uma oportunidade que ele já quer fazer uma coisa chamada Carrier Grade NAT. Ele quer fazer NAT de IPv6 em cima de IPv4. E, recentemente, a gente lançou um módulo que você espeta na parte traseira dessa caixa para fazer isso. Porque, obviamente, ele é um roteador dedicado. Ele não faz NAT. Para fazer isso, eu tenho que ter uma blade que faça isso. E a gente já está trazendo essa blade, vamos colocá-la em produção e já vamos deixá-la em testes em cima desse ambiente de autenticação PPPoE em pilha dupla para ver todos os resultados, porque a gente tem alguns problemas aí. A gente precisa armazenar log desse negócio todo, o log precisa ser armazenado com algumas informações que são importantes e a gente precisa medir capacidades. É possível hoje licenciar para 1 GB e para 10 GB. E no caso do PPPoE, a gente consegue licenciar até 16 mil usuários. Na prática, a gente já tem provedor rodando 12 mil usuários simultâneos em uma única caixa. Um provedor do Sul. Foi o primeiro provedor do país associado à Branet a rodar essa solução. Para dar uma ideia da dimensão que a gente está, esse provedor, junto com a equipe de engenharia da Juniper lá nos Estados Unidos, ajudou a desenvolver o código da solução. Então, não é brinquedo. Tá? Então, a gente tem uma base de conhecimentos bastante sólida aí, rodando. E o pessoal tem uma ideia colaborativa muito interessante, porque ninguém fica guardando informação. Ah, eu vou te cobrar para... Não existe isso. A ideia é que vocês aprendam, obviamente, a mexer na caixa e depois coisas mais sofisticadas a gente consiga fornecer isso com custo zero. Não tem sentido ficar fornecendo solução a custo alto, como uma consultoria avançada. A ideia não é essa. A ideia é que a gente possa fazer isso de forma colaborativa, porque conhecimento tem que ser agregado a valor à solução, não tem muito sentido. Alguns produtos que a gente pode ofertar, a gente está embutindo uma família nova de switches para data center, que é a família QFX. Toda a linha de produtos Juniper pode ser negociada dentro do pacote Abranet. Tá? Toda a linha. Quem precisar comprar um roteador MX 2020 com alta densidade de porta 100 GB Ethernet, vai estar disponível para quem for associado. Tá? A gente tem toda a família de firewalls. Esses firewalls de menor porte, cujo processamento não é feito em hardware, mas sim de forma em threads real-time, eles são
equipamentos menores que atendem demandas como CPE ou demandas de atingir, por exemplo, o público de uma cidade quando um provedor está no âmbito regional. Essas caixas elas também funcionam como firewalls para data center e a gente tem conseguido bons custos para esses elementos. Então, o SRX-100, que é o menor, lá no topo, 220 na sequência, 240, 550 e 650, obviamente, as imagens meramente ilustrativas, porque eles não vêm com esse monte de interfaces como está aí. Os switches que estão no pacote, o 2200, o 3300, com portas 10 GB, o segundo, o 4300, que já tem 4 portas de 40 GB, num custo excepcionalmente interessante, e o 4550, que por padrão no bundle da Abranet, o pessoal costuma comprá-lo com 32 portas de 10 GB. Esses são os novos switches que a gente está introduzindo agora no programa. E eu, por enquanto, só tenho o preço do primeiro. A gente está conseguindo agora. Vejam que são switches de data center. A ideia desses switches, vou dar 2 características importantes. Você consegue montar um fabric com eles. Ou seja, se você tiver uma solução só formada por esses switches, eles trabalham como uma única matriz de comutação gerenciada por um único ponto. Outro ponto importante que a Juniper colocou, que era um ponto crítico para data center, é que o Junos que roda dentro dessa plataforma vai vir a ser virtualizado. Então, para fazer uma atualização de software, eu vou simplesmente subir uma segunda máquina virtual dentro da caixa, vou sincronizar o kernel, e aí eu vou descer a máquina virtual antiga com a versão anterior. Isso vai dar um belo salto na questão de uptime. A gente está querendo negociar para a Abranet, a gente está tentando, porque é uma briga contínua. O produto é novo e a gente tem que fazer uma negociação bastante grande, que a gente consiga chegar a um preço de porta 10 GB em torno de $210 por porta 10 GB. Ou seja, aquele switch segundo ali de 96 portas 10 GB, ele estaria custando na Abranet em torno de $20 mil, algo assim. Então, se o primeiro custa 14, tem 48 portas 10 GB e o segundo custa 20, com 96 portas 10 GB, é bastante significativo a diferença. Tá? Vejam que a gente já começa a ter switches com porta de 40 GB. Então, eu posso montar um fabric com o EX4300 que está na foto no topo de rack. Posso ligar na parte traseira do EX4300 com porta de 40 nos EX5100, nos QFX5100. E a partir daí eu trabalho na minha rede com uma única matriz de comutação, uma gerência única e detalhe. Cada servidor sempre vai dar um salto para chegar no outro. Como o modelo de tráfego hoje no data center não é mais horizontal, é sim vertical, desculpa, não é mais vertical e sim horizontal por causa das máquinas virtuais, a gente tem um ganho significativo com essa arquitetura. Aqui uma ideia de como os QFX poderiam vir a ser utilizados. A gente pode usar eles da maneira mais tradicional. A gente pode utilizá-los como elementos de camada 3, obviamente não com as mesmas funcionalidades de um roteador MX. Não é uma caixa para fazer BGP, não é uma caixa para fazer full routing. A gente pode utilizar a caixa com o Virtual Chassis Fabric, ou a gente pode utilizar a caixa como um Fabric, no modelo Juniper. E aí eu teria que ter uma matriz de comutação muito maior, que a gente chama de QFX. Aí eu tenho vários elementos, né? Eu tenho o Director, eu tenho o Node e eu tenho o Fabric em si. Interligar tudo isso e eu consigo chegar ao ponto de ter um Fabric sem, como que eu disse, sem blocking até 6.400 portas 10 GB. Tá? Temos alguns clientes que já rodam essa solução e, aliás, estão pedindo até mais e eles
tendem a expandir isso aí, eles querem tentar expandir isso aí até 12 mil portas 10 GB sem bloqueio. E a apresentação, como eu disse para vocês, era bem rápida. A ideia realmente sempre vai ser, sempre vindo nos eventos da Abranet, trazer as novas soluções ao menor custo possível e tentar ajudar aí os provedores e os data centers a crescer com alta tecnologia embutida. Então, é isso. A apresentação é bem objetiva. Só colocando aqui que eu me esqueci, a gente também colocou hoje no pacote o MX104. Ele é um roteador que permite routing engine redundante, coisa que a gente não tinha antes. Esse produto é novo. E a gente conseguiu hoje no bundle, mas sem routing engine redundante, isso para quem precisar disso, tá? A gente conseguiu fazer ele chegar no mesmo preço do MX10. Então, a gente tinha o MX10 a $25 mil e a gente conseguiu fazer o MX104 chegar no mesmo valor. O MX104, ele tem um pouquinho mais de memória, uma caixa mais moderna. Esse é o objetivo nosso no programa. A gente, conforme, obviamente, vai lançando novos produtos, a gente vai introduzindo esses produtos no programa. Perguntas? Pode fazer? Pode. Então tá bom. Sobre o NAT, né, uma coisa aqui que a gente está discutindo. Ontem teve uma discussão a respeito de IPv4 e IPv6, e você comentou da história do NAT no roteador. Deixa eu ver se eu entendi se é isso mesmo. Esse provedor te procurou para ele dar acesso IPs IPv6 para os clientes dele nativo, sem ser dual stack, e aí usar o NAT para os conteúdos que não tiverem em IPv6 na internet, aí a caixa faz NAT para V4. Exatamente. Tá, mas aí vem a segunda pergunta. Logs? Os logs são todos gerados, mas sempre enviados para um servidor syslog, porque a caixa não vai ter capacidade de armazenar internamente. Tá. Mas ele poderia fazer dual stack e atribuir via BRAS, PPPoE, o dual stack PV4 e PV6 também? Pode. Então o provedor podia usar o software, né, de PPPoE e simplesmente atribuir IPv4 e IPv6 e o cliente está funcionando em dual stack. Exato. Ou também dá para fazer a outra forma, que é IPs privados V4 no cliente, NAT na caixa, para aqueles que estão com problema de quantidades de IPv4 disponíveis, sim, e aí também o log na caixa. Sim, também. Vai estar disponível. Aí, a única coisa que eu não consigo te dar com exatidão é a hora que se habilita tudo isso de uma vez só, quais são as capacidades de cada coisa. Isso eu vou ter essa informação em breve e eu vou abrir essa informação, vamos começar abrindo isso na lista e depois eu vou abrindo para todo mundo que realmente tiver interesse. Eu gostaria, conversa com esse provedor que quer fazer nativo IPv6 no cliente, para ver se ele nos deixa acompanhar esse processo, porque dentro do comitê gestor, através do NIC, a gente tem feito um esforço grande, que eu comentei aqui ontem, com relação às operadoras implementarem IPv6, né? E é uma briga desgraçada e está difícil. O objetivo talvez seja mostrar qual foi o funcionamento desse provedor nativo em IPv6, né? Para a gente usar até como um modelo de caso, de estudo, para saber se, por exemplo, ele teve problemas com o rádio que ele está usando, se é um provedor wireless, né? Se ele está tendo problema com os rádios e com a CPE no cliente dele, se ele puder depois, eu acho que seria muito válido. Eu já discuti isso com ele. Como é a primeira vez que eu vejo uma implementação dessa, eu nunca tinha visto uma implementação desse tipo. Tem a T-Mobile nos Estados Unidos que fez a implementação nativa nos celulares toda em IPv6. Né? Não, sim, mas veja, eu estou falando Brasil regional, aquele Brasil lá do interior, né? Aquele Brasil, esse
Brasil que ninguém vê, exatamente. Então, eu estou falando de um provedor que está no interior do estado. E ele está implementando isso, eu achei bastante interessante a implementação. Na realidade, eu já perguntei para ele se ele teria interesse em divulgar o projeto inteiro, e ele se demonstrou extremamente aberto a isso, inclusive de divulgar o caso. Então, a gente teria basicamente um baita do ambiente de teste já testado e com todas as coisas negativas e positivas, e depois a configuração e o equipamento, ou seja, eu acho que a base de conhecimento nesse caso passa a ser extremamente importante. Alguém tem alguma pergunta sobre o programa, como ingressar nele, os equipamentos? Rubens Kilnick, BR. Eu queria um pouco da sua opinião sobre 40 GB versus 100 GB. Ou seja, para onde vamos? Rubens, o que eu estou vendo, então, assim, eu vou formar minha opinião daquilo que eu vou vendo. Nessa estrutura que eu mostrei de fabrics, de data center, o 40 GB é extremamente econômico, porque o custo da porta 40 GB hoje, se eu for colocar do jeito que está vindo, é barato demais. Acontece que o mercado ainda não está preparado com o QSFP+. O QSFP Plus ainda é um mito, é uma coisa difícil de achar, o pessoal não tem, e quando tem é caro. Quando esse negócio baixar de preço, então, na LAN, o 40 GB vai se tornar realmente uma coisa extremamente adequada economicamente. Eu acredito que o 100 GB vai ficar muito interessante em redes de longa distância em cima de DWDM para agregar circuitos grandes. E o 40 GB vai ficar econômico dentro do data center, porque ele já é. A porta de 40 GB é muito barata. Então, eu tenho um switch, o 4300, por exemplo, com 4 portas de 40, ele custa a mesma coisa que um 4200 que eu tinha, que não tinha nenhuma. Ou seja, eles conseguiram trazer o preço dela muito para baixo. Então, os uplinks do data center, muito provavelmente, a tendência é que eles se tornem de 40, mas eu não acredito que o 40 vá para o WAN. Eu acho que o 100 vai para longa distância e o 40 fique dentro do data center nos uplinks, do rack até o core da rede. É uma visão. Eu não sei se isso pode se concretizar, mas, enfim. Bom, já que não temos mais nenhuma pergunta, só relembrando, a ideia, então, é montarmos uma lista técnica, que foi definido, né, para discutir assuntos Juniper nessa lista, é isso? O encaminhamento disso vai ser, quem tiver interessado, mandar e-mails para gerente@branet.org.br, é isso? Isso, e aí ela vai cadastrando nessa lista, a gente vai criando essa base, e aí as perguntas que vão sendo colocadas, a gente vai tentando responder de forma colaborativa. A ideia é criar uma base de conhecimento sem restrição. Tá bom. Eu queria só aproveitar a oportunidade aqui, porque o idealizador desse projeto, junto com a Branet, onde a gente conseguiu descontos extremamente agressivos junto à Juniper, é o Juliano, que trouxe a ideia para nós, do My First Juniper, quando a gente começou, né? E hoje é um sucesso esse programa. Para os associados é um benefício direto que os associados da Branet têm com exclusividade para desconto na aquisição desse programa. Só para vocês terem uma ideia do nível de desconto, se alguém tiver a oportunidade de cotar um equipamento no mercado normal, né, nos seus representantes aí comerciais da Juniper, nas suas revendas, você vai ver que o nosso preço deve ser o quê? Uns 30% mais barato. Eu acredito que depende da revenda até 50%, é bastante significativo. Então, isso é um dos benefícios que a Branet busca para os seus associados. Quer dizer, trazer um benefício direto, concreto, para que o associado possa ter acesso a um equipamento de ponta a um preço bom. E a gente espera que 80% de desconto para toda a linha, é isso? Daí, em breve. A gente está tentando. Juliano, obrigado, cara.
Obrigado. Uma salva de palmas para o Juliano, gente. Pô. Isso, por favor.